com Cometa Supermercados. Olha, a conquista da emancipação feminina, ou seja, o desejo pelo próprio projeto profissional e a independência financeira estão entre os fatores que contribuem para a ascensão da mulher no mercado de trabalho. Mas há uma parcela do público feminino que encontrou no crime a oportunidade de alcançar seus objetivos. Esse é um tema de uma reportagem especial que a gente vai trazer hoje para você e eu chamo a sua atenção para você ficar ligado nessa reportagem. Mulheres no crime. Acompanhe aqui com Ricardo Lima, da Imagens. Elas estão cada vez mais presentes em ações criminosas aqui no Ceará, seja na linha de frente ou até mesmo ocupando espaço no mais alto escalão do crime organizado. A figura feminina está se tornando comum nas ações delituosas. A consequência disso é um número cada vez maior de mulheres presas ou até mesmo mortas por envolvimento com o crime organizado. Um levantamento recente da Superintendência de Pesquisa e Estratégia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará aponta um crescimento de 65% no número de mulheres envolvidas com organizações criminosas em 2021, comparando com o igual período do ano anterior. Irmã Ruiva, Angelina Jolie, Majestade. Nomes que surgiram em investigações da Polícia Civil cearense e que ocupam funções importantes dentro das facções criminosas. Esse destaque contribui para o maior engajamento de mulheres em várias frentes de células criminosas. A gente pode citar como exemplo a prisão no ano passado da Almerinda Marla, conhecida como Ruiva, que é uma das principais lideranças dessa organização criminosa carioca em atuação aqui no estado do Ceará. Tivemos também, em dezembro do ano passado, a prisão da Valesca Teixeira, que era companheira de uma liderança dessa mesma organização carioca, né? Só que em atuação lá no município de Itaitinga. Então ela passou a se relacionar com um conselheiro de outra facção criminosa, a facção rival, e a partir daí então nós tivemos dezenas de homicídios aí por conta desses relacionamentos. Tivemos esse ano, em agosto, a prisão da Francisca Valesca, conhecida como Majestade. A Francisca Valesca Majestade foi presa em agosto desse ano, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado, pela Polícia Civil do estado do Ceará. É apontada pelas investigações como sendo a responsável por toda a contabilidade dessa organização criminosa carioca aqui no estado do Ceará. As investigações, inclusive, apontam que a Valesca mantinha um relacionamento com Maximiliano Machado da Silva, conhecido como Lampião, que hoje está preso em um presídio de segurança máxima e é considerado o número 1 dessa facção carioca aqui no estado do Ceará. No interrogatório dela, ela, assim, a todo momento você percebe que ela sempre se reporta, né, desde quando ela rompeu a tornozeleira, como se ela, palavras dela, ela estava vivendo de férias, né? Ela tinha passado, ela mesma informou que ela havia passado um tempo no Rio Grande do Norte. Aí depois do Rio Grande do Norte, ela passa 2 meses no Rio de Janeiro. E quando ela fala Rio de Janeiro, ela faz questão de frisar que ela passou um mês em Ipanema e um mês em Copacabana, né? E logo em seguida ela foi para Gramado, né? Então, assim, você vê que ela literalmente usufrui do dinheiro que os demais membros arrecadam, tanto a título de venda de entorpecentes ou pagamento da caixinha ou outros lucros, né, auferidos direto ou indiretamente com os crimes. O engajamento de mulheres com o crime organizado não se limita apenas aos grandes centros do país. A interiorização dessa estratégia delituosa chegou com força ao interior do estado. E cidades antes consideradas pacatas, hoje sofrem a mesma violência urbana da cidade grande. O exemplo mais recente disso é Sara Ellen, presa nesta quinta-feira em Ubajara, na Serra da Ibiapaba, por uma operação da Polícia Civil. Sara Ellen tem pelo menos 36 delitos em seu histórico de antecedentes criminais. 14 deles são por homicídios.
Sara Ellen de Almeida Batista, de 28 anos, foi presa por uma força-tarefa integrada pela Delegacia Regional de Tianguá, o Departamento de Polícia Judiciária do Interior e a Coordenadoria de Operações de Inteligência. Ela integra um grupo criminoso que disputa palmo a palmo o tráfico de drogas na região da Ibiapaba. Além da extensa ficha criminal, Sara é suspeita de participação em diversos homicídios. A Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas é responsável pela maioria das prisões e classifica como crescente a participação das mulheres no crime. De 2020 para cá, nós tivemos um aumento de 65% nas prisões de mulheres relacionadas a envolvimento com as organizações criminosas. E a gente acredita, a investigação aponta nesse sentido, que na maioria das vezes, por conta aí da influência dos companheiros que foram presos. O que a gente vem percebendo é que a mulher vem praticando maior índice de tráfico de drogas, né? É o crime que maior tem incidência da figura feminina, porque é um crime que não envolve violência, é um crime que ela pode praticar ainda dentro de casa, né? Ou guardando droga, ou fabricando, né? Tendo utensílios para a fabricação e comércio de drogas. Então ela pode estar próximo dos seus familiares e mesmo assim estar praticando o crime. A população carcerária feminina no estado do Ceará tem hoje aproximadamente 850 presas. 52% delas por tráfico de drogas, 18% por associação para o tráfico. 246 mulheres cumprem pena por assalto e 112 por homicídio. A maior parcela está na faixa etária de 18 a 24 anos e corresponde a 28% do total. 27% delas ocupa a faixa etária entre 25 e 29 anos. Para tentar entender por que as mulheres estão cada vez mais ocupando espaço no crime, recorremos ao especialista no assunto, o sociólogo César Barreira. Esse engajamento de mulheres, né, no mundo do crime decorre de uma condição praticamente natural que nós estamos vendo da ocupação de vários espaços, né, que as mulheres passam a ter hoje. Alguns espaços, né, na própria sociedade, ocupando cargos de direção, cargos de chefia, ou mesmo até na área mesmo de segurança pública, né, nós estamos vendo um número maior, né, de mulheres que passam a ser policial. Então, eu acho que isso decorre desse próprio movimento que ocorre na sociedade como um todo. A mulher tenta se igualar, né? Tenta se nivelar com o homem, e isso vem acontecendo não só no ponto positivo, né? Mas também no ponto negativo, que é a questão da inserção dela no crime. A participação feminina no crime é impactante e assustadora. Isso porque elas se tornam ainda mais violentas que os homens nas ações. Tem, inclusive, um trabalho da uma professora, inclusive, da UES, né, que fez sobre mulheres que matam. Essas mulheres que matam, elas, de certa forma, o crime que elas cometiam eram crimes violentos, mas decorria essa violência de uma própria posição também de subalternidade que elas tinham. Então, elas enfrentavam o homem com peixeira e era praticamente assim, até do ponto de vista bem psicológico, elas negavam a existência do outro, né? Então, nesse sentido, ela tinha que, de certa forma, eliminar totalmente aquele homem. Então, nessa situação, pode ser que seja decorrência desse dado mais no plano da psicologia, mas pode ser também em decorrência realmente dessa situação de subordinação que elas têm, e aí então elas terminam mostrar, né, uma situação até diferenciada, né, para os outros, né, para que os outros comecem a respeitá-la. A Polícia Civil encara a inserção da mulher como ferramenta de continuidade. Elas têm papel fundamental na perpetuação do crime. As investigações têm indicado que essas mulheres, na maioria das vezes, são companheiras de criminosos que eram chefes e estão presos hoje, que foram presos pela Polícia Civil. Então, com a prisão desses companheiros, desses criminosos, né, líderes de facção, eles acabam buscando ali pessoas do seio familiar, de confiança,
para que essas pessoas continuem gerindo as atividades do crime. E, em algumas ocasiões, têm sido as companheiras quem tem assumido esse papel. O que se percebe é que o companheiro que é preso, ele deixa, né, como legado a função de continuar o tráfico para a sua esposa, né? E também, de outra forma, o que a gente percebe é que as mulheres que não têm maridos ou que foram abandonadas pelos maridos, elas precisam de uma fonte de renda rápida, fácil. Então, elas vão atrás de cometer os crimes que possam lhe dar um lucro de imediato para poder sustentar a família. Apesar do cenário adverso, há uma luz no fim do túnel. Segundo essa professora de Direito Penal, guardadas as devidas proporções, a taxa de reincidência entre as mulheres é menor que a dos homens. O efeito, né, do cárcere, da prisão, de estar reclusa, faz com que a mulher tenha uma melhor percepção do que aconteceu, ela consiga, de fato, estar mais livre para poder tomar caminhos diferentes e, então, tentar se engajar no mercado de trabalho quando sair do cárcere. Inclusive, a gente nota também que no presídio feminino, as medidas de socialização, de reeducação, elas são muito mais eficazes, né? Elas têm muito mais retorno quando a mulher sai do presídio, porque ela se permite, né? Ela se permite fazer parte de uma nova vida agora, depois que ela conheceu a outra parte, né, do crime. A atividade criminosa é predominantemente masculina e a presença da mulher representa a possibilidade de se diferenciar das demais, construindo identidade nas comunidades como mulheres especiais. Mas por trás da vaidade, do dinheiro e do poder, existem mães encarceradas que não podem criar os filhos, famílias desestabilizadas pela violência praticada também por elas. A morte precoce, como foi o caso das jovens Ana Júlia e Ana Luísa, encurraladas na Vila Manuel Sátiro e encontradas mortas na Lagoa do Mondubim, as irmãs gêmeas Amanda e Amália, de Pacajus, brutalmente executadas aos 18 anos de idade, as também irmãs Vanessa e Andressa, de Caucaia, mortas no quintal de casa em Sítios Novos, são a mais clara prova que o fim da história traz consigo a certeza que o crime não compensa. Olha, vamos falar agora de violência contra a mulher. Uma cantora de funk